Está ouvindo o Almanac. Oferecimento Farmácia São João, em Goiuerê, na José Bonifácio 590. Bate-papo sobre saúde. É hora de falar sobre saúde no nosso almanaque dessa sexta-feira. Hoje é dia 14 de março de 2025 e a gente está trazendo bastante assuntos durante esse mês, ou com mulheres, ou de assuntos relacionados a mulheres. Não que esse assunto não interessa aos homens, aliás, eu acredito que interessa muito, mas a maioria dos pacientes desse médico que eu vou entrevistar hoje, né, é, claro, as mulheres. Eu acredito que seja isso. Dr. Carlos Eduardo Galvanin, boa tarde, bem-vindo, nosso cirurgião plástico, que está atendendo aqui em Goiuerê também, no Instituto Urbano, né? Ele que é filho do Dr. João Galvanin, e volta aqui ao nosso programa para falar um pouquinho sobre cirurgia de nariz, rinoplastia. É isso, doutor? Boa tarde. Oi, Ângela, boa tarde, agradeço o convite. Hoje é um tema muito legal, adoro o tema de nariz, é um dos temas que eu mais gosto na cirurgia plástica e vamos tentar tirar a dúvida aí de todo mundo sobre esse assunto. Para começar então, o que é a rinoplastia? Rinoplastia é a cirurgia plástica no nariz, mas brevemente, dá uma explicaçãozinha pra gente, doutor Carlos? Carlos Eduardo. Cadu. Cadu, a família chama de Cadu. A família chama de Cadu, né? A rinoplastia nada mais é do que a cirurgia de nariz, né? Agora, o que a gente vai fazer na rinoplastia vai depender muito da queixa. Então, a gente separa tanto a parte estética quanto a parte funcional. Então, tem pessoas que têm problema respiratório, por alguma obstrução nasal, a gente pode aplicar a rinoplastia para tratar esse problema respiratório, ou simplesmente é uma queixa estética. O nariz está meio tortinho, aquele calombinho aqui em cima, então a gente vai tratar esse nariz cirurgicamente, de um modo definitivo, para conseguir atingir aquele resultado. A maior procura é estética ou funcional? Estética, quais são as causas estética. que mais levam as pessoas lá? Com certeza estética. E assim, são basicamente três as principais. Calombinho aqui em cima do nariz, a ponta que é mais batatinha, né, que é mais redondinha, e às vezes o próprio tamanho dele, que é um pouco maior, e geralmente as pessoas querem reduzir. Tem o nariz formato de bico de papagaio tipo também. Um bico de papagaio, também exatamente. Tem, gente, com certeza. Aí assim, a genética influencia muito, acredito que influencia muito nesse formato do nariz, é isso, doutor Carlos? Porque tem gente que tem o nariz tão perfeitinho, tão bonitinho, né? Aí você fica lá tentando maquiar o nariz. Quem é descendente italiano, então, aí... Esse aí vai ter que entrar na fila da cirurgia, vai não adianta. na fila, né? Eu sou descendente italiano, Eu também sou. Eu deveria estar na fila também para poder operar o nariz, mas a genética ela é muito importante. Inclusive, é até interessante, se você olhar etnias, né, são etnias que elas são muito propensas a ter alguma alteração no nariz. Não que isso esteja errado, é uma característica. Então, por exemplo, se a gente pegar ali o pessoal do Oriente Médio, libanês, turco, ele tem um nariz característico, né? O pessoal do Mediterrâneo, o pessoal mesmo da Itália ali um pouco mais para baixo também tem um nariz mais característico. E olha o asiático, né? Então, um japonês, um chinês, ele tem um nariz que também tem uma característica. Então, a parte genética, ela influencia muito em como o nariz ele vai se desenvolver. E aí, já que eu falei de italiano, porque assim como você, eu sou descendente também de italiano, sou misto, né? Uma mistura de alemão com italiano, mas assim, tem o nariz mais... é maior, o nariz com a pontinha caída, e a maioria das pessoas que procuram você para fazer cirurgia estética tem essa relação com a genética? Com a descendência, vou trocar o termo, né? Sim, e isso até é uma coisa interessante para te contar, porque assim, muita gente se incomoda do nariz por causa do formato dele, que quer um formato que não é muito característico da etnia ou da genética. Então, por exemplo, vamos comentar aí sobre os italianos, descendentes italianos, né? A gente sabe mais ou menos como é que é a característica dessa população. E geralmente quando procura para fazer essa cirurgia, eles querem mudar quase que totalmente o tipo de nariz. Mas eu já atendi pacientes, descendentes, por exemplo, de libaneses, que têm um nariz muito característico, e elas chegaram para mim e falaram assim, eu quero mudar, mas eu não quero perder a característica. Então isso é uma coisa muito interessante. E como é que faz isso? A gente vai fazer... mudanças sutis. Então a gente vai melhorar aquilo que está incomodando mais, mas sem mudar muito a característica. O que manter a característica nesse caso? Então, por exemplo, se a gente pega uma etnia, vamos dar um exemplo aqui, né? Um descendente de libanês que tem um nariz bem característico. A gente vai fazer mudanças sutis nesse nariz, só que a gente não vai transformar, por exemplo, num nariz caucasiano, aquela pessoa do leste da Europa, que é o nariz pequenininho e fininho. Então, assim, são mudanças sutis para melhorar o aspecto. E a pessoa, ela pede isso, ela fala assim, eu não quero mudar a minha característica. E tem pessoas também que chegam, de repente, com uma fotografia, por exemplo, fala, doutor,
Eu quero que meu nariz fique igual esse aqui. Mas é o que mais tem. Isso aí é É o que mais tem. As pessoas levam referência pra você, doutor? Hoje elas já nem traram. Antigamente acho que elas faziam foto impressa. Agora é no celular, No assim, celular. começa a abrir o Instagram lá, tipo, um monte de foto, fala, olha, eu quero assim. Mas eu até gosto quando me traga uma referência para eu poder entender onde que eu tenho que ir na minha cirurgia para buscar o que a pessoa tá querendo. É claro que a gente vai fugir da artificialidade. Então, narizes que vão ficar artificiais no rosto daquela pessoa, eu não vou indicar. Eu ia perguntar sobre isso também, porque às vezes a pessoa traz um nariz que não tem nada a ver com o rosto da pessoa. Tem muitas coisas a serem analisadas nessa hora de escolher o nariz? Quando a gente vai analisar, eu faço uma análise facial, então eu vou ver toda a parte de face, terços faciais, superior, médio, inferior, nariz, proporção, lábio, olho. Então a gente leva muita coisa em consideração quando a gente vai operar o nariz. Então, se a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero esse nariz específico, eu vou olhar para o rosto dela e falar, olha, acho que ele encaixa em você, né? Pode ser que a gente consiga chegar perto desse nariz. Agora, se é alguém que me fala assim, que quer um nariz específico, eu falo, mas não vai combinar com o seu rosto. Aí entra a negociação, né? Então, numa cirurgia, em qualquer tipo de cirurgia, é uma negociação entre o cirurgião e o paciente pra gente chegar num denominador comum. Você já perdeu o paciente, assim, que tipo, então, já que você não quer fazer esse nariz, eu vou embora, vou pra outro. Mas faz parte. Acontece, faz parte, né, doutor? É natural porque, assim, pelo menos, eu gosto muito de chegar pro meu paciente e falar assim, eu acho que você precisa ter uma conexão com o seu cirurgião, né? Tipo, tanto uma conexão, assim, de conversa, de você conseguir entender o que ele está falando e também dos dois entenderem o objetivo que quer chegar. Eu, particularmente, se for uma coisa que está fora do que eu acho que vai ficar, sabe, legal, adequado, harmônico, né? Eu prefiro falar, olha, eu acho que talvez eu não vou conseguir fazer o que você quer. E aí, mas faz parte, né? Então, acho que em qualquer área a gente tem que encontrar o que tá certo pros dois. É melhor agir assim do que depois. A pessoa, inclusive, fica até talvez insatisfeita com o nariz e fala, quem fez foi o doutor Carlos Eduardo. Não é verdade, doutor? Exatamente. E assim, hoje a gente, né, tá numa leva que a gente está buscando muito naturalidade e não artificialidade. Então, cada vez mais a gente está vendo os cirurgiões que estão vindo buscando um nariz, né, seja do nariz ou seja na parte corporal, mais natural e que combine com o corpo. Então, se o paciente ele vem já com uma ideia que não está muito condizente, a gente conversa e fala, eu acho que talvez não seja essa a melhor ideia. Então, gente, não exagera não, tá? Confia na dica, na orientação, na dica, né? Na orientação do profissional, do médico que você está procurando aí, né? O doutor Carlos, eu gostaria de saber também sobre essa parte, além dessa parte estética, de querer mudar muito, de repente, drasticamente, trazer fotografia, porque eu quero o nariz desse jeito, tem essa parte funcional. Quais são, em que casos, há mais casos de indicação por questões funcionais? Então, a gente tem basicamente dois profissionais que trabalham na parte funcional do nariz, o otorrinolaringologista e o cirurgião plástico, né? E a parte funcional do nariz, ela vai se dar principalmente por uma dificuldade respiratória ou por algum grau de infecção de repetição, por exemplo, uma sinusite de repetição, alguma coisa do tipo. Então, quando a gente diagnosticar o problema que a pessoa tem, se for algo relacionado, por exemplo, a uma sinusite de repetição, o profissional mais adequado para tratar é o otorrinolaringologista. Agora, se é um desvio de septo, né, às vezes uma hipertrofia de corneto, o que é o corneto? Que é uma estrutura dentro do nariz que a gente tem, uma mucosa, que ela ocupa espaço aqui dentro do nariz, e se ela estiver grande, hipertrofiada, ela impede a passagem de ar. Então isso dificulta o ar. Sabe assim, aquela pessoa que fala, eu vou correr, eu não consigo, tipo, respirar pelo nariz, eu preciso respirar pela boca. Às vezes ela tem desvio de septo, às vezes ela tem hipertrofia de corneto. Então são coisas que a gente consegue corrigir na cirurgia. Como que esses são os principais casos, então? Desvio de septo e hipertrofia de corneto. Basicamente são esses. Na questão funcional. Como que é a procura, a partir do momento que a pessoa procura você para fazer uma cirurgia plástica, seja por estética ou por questão funcional, como é o procedimento? Você falou assim, tem que ter é bom que tenha uma conexão boa com o profissional, né, com o médico. Então, e quanto tempo demora? Porque para você ter uma conexão, de repente eu chego lá, doutor, eu vim aqui quero fazer uma cirurgia plástica no nariz. Como que é isso? Depende muito. Então, geralmente a gente faz a primeira consulta para a gente se conhecer e entender qual que é o problema que está acontecendo ali. E é nessa primeira consulta que geralmente já começa essa conexão. Porque é na primeira consulta que a gente está se conhecendo e eu preciso atingir a tua dúvida.
Eu preciso conversar na mesma linguagem que você. Não adianta você ir para algum profissional, você ter uma dúvida, a pessoa explicar de uma forma que você não entendeu nada. Então, aí você já começa a ficar meio assim, eu acho que não é, sabe? Eu sempre falo assim, no Medicaid, né? Exatamente. Então, você precisa se conectar com o seu paciente e passar a informação de uma forma que ele entenda. Então, geralmente, a primeira consulta é aquela consulta, assim, a base que vai fazer com que você se conecte com o seu cirurgião, o seu paciente, e principalmente que ele entenda a sua dúvida, tire as suas dúvidas e que o que ele vai fazer na cirurgia esteja de acordo com o que você busca. Né? Essa seria a primeira consulta. Aí, geralmente, o paciente ele vai para casa, ele vai pensar, né? Ele vai falar assim, eu quero fazer cirurgia. A gente volta para uma segunda consulta para a gente tirar as outras dúvidas, porque é sempre assim. Na primeira consulta a gente, esquece as dúvidas. Eu esqueci de perguntar pro doutor tal coisa, né? Exatamente, mas é sempre assim, sempre esquece. Você chega na primeira consulta, tá ansiosa, assim, nossa, eu tô aqui. É verdade, mas esse negócio de sair da consulta, pra caramba, esqueci de perguntar pro doutor. Você pisou na rua. 2 minutos depois, eu não posso voltar no consultório para perguntar, exatamente. Né? Mas aí é esse período que daí o paciente ele começa a pensar e fala assim, eu gostei, né? Eu acho que a consulta foi boa, eu gostei da forma que ele conversou comigo, ele me explicou a cirurgia, falou como é que vai ser pós-operatório, volta para uma segunda consulta. Geralmente é uma consulta que a gente já vai programar a cirurgia e aí a gente tira de novo todas as dúvidas, eu explico novamente como é que vai ser a cirurgia, consigo fazer uma simulação do nariz para a gente tentar chegar onde Boa pergunta, porque hoje com tantas inteligências artificiais e com tantas ferramentas que a gente tem de tecnologia, eu imagino que hoje você tem fala de scanner para dente, que você mostra como vai ficar seu sorriso, enfim. Isso é possível também na cirurgia, falando dessa questão. Eu quero esse nariz, doutor, vai mostrar lá, esse nariz vai ficar assim, tá vendo que esse aqui fica melhor em você? É mais ou menos isso? Dá tem pra jeito? Gente a gente só não consegue fazer uma colagem e falar assim, vou pegar o nariz de não sei quem e colar em você. Mas a simulação, ela funciona da seguinte forma. Eu preciso fazer o seu nariz mudar de formato e chegar em outro formato. Então, a minha simulação é baseada no seu nariz atual. Então, eu vou fazer uma foto sua, eu vou simular o seu nariz, o que eu faria na cirurgia, reduzir dorso, empinar a ponta, reduzir a ponta, deixar mais fina, mais delicada. E aí eu mostro pra você e falo, olha, você gostou? Você acha que o seu perfil tá legal dessa forma? Você fala, gostei. Não, eu queria reduzir um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais. A gente tenta fazer isso na simulação e é essa uma base da nossa programação cirúrgica. Então, com essa simulação, né, de uma foto, é o que eu vou tentar atingir na cirurgia para conseguir entregar aquilo que a gente conversou no consultório. E aí, como que é o pré-operatório? Então fizemos essa consulta, fizemos toda essa parte e agora vamos marcar a cirurgia. Antes da cirurgia, o paciente, precisa fazer o quê? Como toda cirurgia, a gente precisa fazer, tirando todas as orientações, né, que vão ser dadas, mas falando especificamente do pré-operatório, exame de sangue, para a gente ver como é que tá a tua parte de hemograma, nutrição, né, função renal, etc, um monte de coisa, exames de imagem que eu peço, avaliação com cardiologista, ver se você tem a saúde boa, se não tem nenhum problema de saúde, se não está descompensado. E para o nariz especificamente eu acabo pedindo um exame, né, para a gente poder avaliar a parte óssea e cartilaginosa do nariz, porque é isso que vai fazer, assim, vai me dar uma imagem do que eu preciso trabalhar na cirurgia. Então eu peço uma tomografia, né, de face, e é com essa tomografia que eu consigo ver se você tem algum osso que é um pouco mais torto, se o seu septo realmente é torto ou não. E é isso que me ajuda na programação cirúrgica. Já houve casos de depois desse exame, na hora de fazer a programação, não vai dar para fazer exatamente aquilo que você veio buscar? Já, com certeza. Já? Às vezes isso acontece, por exemplo, assim, o paciente ele chega e fala, eu já fiz uma cirurgia de nariz, mas foi tipo uma correção de desvio de septo ou qualquer outra coisa, só que faz muito tempo e a pessoa às vezes ela não lembra. Quando eu vou fazer a cirurgia de nariz, eu vou remontar o nariz, eu vou estruturar ele. Essa é a palavra que a gente usa, a gente vai estruturar o nariz. E para estruturar o nariz, eu uso cartilagem do nosso próprio corpo. Geralmente, cartilagem do septo mesmo, né? Então, o septo, que é uma estrutura que a gente tem no meio do nariz, eu retiro um pedaço dessa cartilagem para modelar ele e fazer a estruturação que eu preciso. Às vezes, o paciente não tem. Então, às vezes, eu já consigo... Ele não lembra que ele fez uma cirurgia no passado que foi retirado o septo, e ele chega na consulta e fala, não fiz nada no nariz, ou eu tirei só a carne esponjosa, né, que é adenoide. E a gente faz o exame de imagem, e no exame de imagem eu vejo, não tem a cartilagem. E aí? Aí eu tenho que partir para outra opção.
Tem outra opção? Nesse caso, eu não tenho a cartilagem para retirar do próprio nariz. Tem outra opção? A gente tira a cartilagem de costela. Não é nada assustador, pode ficar tranquilo. Às vezes as pessoas falam, meu Deus, a costela, tirou a minha costela. Pelo amor de Deus, doutor. Eu já fiquei assustada aqui. Não, mas é que assim, ó, dependendo do que a gente precisa fazer no nariz, eu preciso de muita cartilagem. E a cartilagem do septo, ela é limitada no tanto de material que ela vai me conceder para trabalhar. Então, se previamente, antes de qualquer coisa, antes de qualquer exame, eu já avalio o seu nariz e falo, eu preciso de bastante cartilagem para trabalhar no seu nariz, eu já chego e falo, olha, a gente vai precisar de cartilagem de costela. A gente faz uma incisãozinha aqui bem no sulco da mama, pequenininha, como se fosse uma incisão de prótese de mama, então super tranquila. Tira um pedacinho da parte cartilaginosa da costela. Ele fala assim, super tranquilo. Não, é super tranquilo mesmo. Eu tô aqui pensando, imaginando, né? Tá cortando aqui também, vai venir fazendo nariz, eu tenho que cortar aqui também. Cirurgião é assim, não, é tudo tranquilo. É uma cirurgia lá, tipo, de 8 horas. Não, é tranquilo. Tranquilo. Mas é uma opção, né? Então, nesses casos, ou se o paciente já fez uma cirurgia de nariz prévia, que a gente acha que não vai ter cartilagem de septo, a gente parte para essa opção. Fiz a cirurgia. Quanto tempo demora para o meu nariz ficar bonitinho? Aliás, existe alguns modelos de nariz que dão mais trabalho, assim, de repente demora mais tempo para se recuperar ou não? Geralmente o nariz que ele precisa de muita fratura óssea, né? Então, assim, um nariz que ele é largo, que ele é muito grande, que eu preciso reduzir a parte óssea, é um nariz que ele vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, tá? O que seria essa recuperação? O que eu espero de pós-operatório de cirurgia de nariz? As pessoas acham que deve doer muito, e não dói, tá? Então isso é verdade, tá? Não é papo de cirurgião, não. Que coração assim acelerando aqui. Não, mas é verdade, não é uma cirurgia que dói. Então eu sei, tem cirurgias que dói. Tipo, lipo, por exemplo, dependendo do paciente, acaba, né, doendo um pouquinho mais. Cirurgia de nariz, não. O que incomoda bastante é o inchaço, né? O edema que a gente vai ter de pós-operatório e dificuldade para respirar. Porque esse próprio inchaço, ele não é só na pele de fora, ele é lá dentro também na mucosa. Então isso dificulta um pouco para respirar. Geralmente, 1 a 2 semanas, esse edema e esse inchaço já regride bastante, então já começa a voltar a respirar. Só que o nariz, apesar de ser uma estrutura pequena, o inchaço de pele ele demora um pouco mais para conseguir resolver. Então, a gente sempre conversa com o nosso paciente e fala, olha, tem que ter paciência para você ver o resultado final. O resultado final do nariz, você já consegue ver bastante coisa ali ao redor dos seus 3 meses. 3 meses. 3 meses? Mas a gente fala que o resultado final é 1 ano. Ah, é? Em média, porque ele vai desinchando aos pouquinhos. Gente. E o nariz, o inchaço, ele influencia muito no formato que a gente está vendo. Tá. Então, por exemplo, é pele e basicamente cartilagem embaixo. Sim. Então, o que eu vou trabalhar na cartilagem é o que vai refletir na pele. Às vezes é meio difícil de entender. Tá, mas vai mexer lá dentro e a pele vai se adequando ali. Exatamente. Né? O tecido que está aqui por cima aqui, se eu tirar a espuminha lá de dentro do colchão ou do travesseiro, ele vai murchar, ou se eu colocar mais ele vai inchar, mais ou menos essa a ideia, perfeitamente, é essa a ideia. Só que o que acontece? Se a pele ela incha, ela não consegue transmitir o que está lá embaixo, ela não consegue refletir o que eu fiz na cartilagem. Então a gente tem que esperar ela desinchar para ela poder refletir o que eu fiz na cartilagem. Então por isso que demora um pouquinho mais, 6 meses a 1 ano mais ou menos. 1 ano, gente. Aí, doutora, eu vou fazer uma pergunta que muito me interessa, que eu já fiz a pergunta eu já fiquei pensando há muito tempo. Meu narizinho é narizinho de italiano e tem a pontinha um pouquinho para baixo. Aí tem alguns procedimentos dermatológicos que também nos ajudam, né, a não fazer a cirurgia no nariz, né, doutor? Mas eu gostaria de saber o seguinte, eu que trabalho com meu grande medo sempre foi esse, eu trabalho com a minha voz. Nessa questão do inchaço, da demora para recuperar, como é que fica a minha voz? Pode alterar eu ou outros profissionais que estão me ouvindo agora que de repente trabalham com a voz. Como é que eu vou ver que trabalhar no nariz falando fanhosa? No começo é complicado. Porque no começo o teu nariz está obstruído. Então, se a gente acaba utilizando a cavidade nasal para fazer a ressonância da voz, do som, tudo isso, e ele vai estar obstruído. Ele vai estar, querendo ou não, com um pouco de secreção, tudo isso. Então, nas primeiras semanas, isso vai influenciar. Então, para quem trabalha com voz, é cantor, locutor, radialista, vai ter alteração. Mas no médio e longo prazo, passou ali algumas semanas, alguns meses, isso já não influencia mais. Então, o que a gente trabalha, né, de um modo geral, o que a gente trabalha no nariz, na rinoplastia, não influencia na voz. Então, mesmo fazendo o nariz, você pode depois voltar praticamente para o que você precisar, que não vai alterar a voz. No início atrapalha. No início atrapalha. E a gente não está mexendo em prega vocal. Já estou fazendo consulta aqui, né? Não, perguntando pro doutor. Vamos fazer a simulação. Vamos tirar uma foto que eu já faço a simulação. Ô, doutor, uma outra pergunta tem gente que tem, quem tem de repente o problema funcional, um desvio de septo,
essa carne esponjosa também, e de repente quer fazer as duas ao mesmo tempo. Tem jeito? É recomendado? Como é que é feito isso? Na verdade, é recomendado sim, porque a gente já vai mexendo no nariz. Uhum. Então, assim, você aparece pra mim, você não sabe que você tem problema funcional. Uhum. Porque muitas pessoas não sabem Sim. que tem. Vive bem, respira, acha que respira bem, né? E tá ótimo. Eu mesmo tenho um lado que ele não respira muito bem, mas ok, pra mim não tem problema. Então, o paciente chega pra mim e fala, eu quero operar meu nariz porque eu acho ele grande, tem um calombinho aqui em cima. Faz parte da primeira consulta, na anamnese que a gente faz, de investigar a função respiratória. Entender se o paciente ele respira bem ou se ele tem alguma queixa que ele não sabia que ele tinha. Uhum. Então, nessa investigação, a gente avalia e vai descobrir se ele tem alguma alteração. Às vezes, ele tem um desvio de septo que não é sintomático, então o septo é desviado, mas não tem sintoma. Às vezes, ele tem o desvio de septo, tem sintoma e ele não percebe. Tá? Uhum. Então, qualquer alteração que ele tiver funcional, é recomendado a gente fazer junto na mesma cirurgia. Se, por exemplo, for alguma coisa que o cirurgião plástico, no caso eu, não trato, carne esponjosa, não é da minha área, é do otorrinolaringologista. Eu vou chamar um colega otorrino junto comigo na cirurgia, ele entra, faz a parte funcional e depois eu faço a parte estética. Legal, faz tudo de uma vez. 2 em 1, gente. Opa, eu nunca deixo meu celular ligado, gente. Tá ligando aqui, tá? Desculpa aí. Mais uma pergunta aqui que tá chegando aqui agora, a pergunta da Gisélia. Ele pergunta o seguinte, pergunta pro doutor se consegue alterar qualquer nariz e a partir de qual idade é possível mexer. Então a idade é interessante. Nas meninas, tá? Essa é uma informação legal, porque assim, a gente precisa esperar a primeira menstruação, a menarca, e geralmente 2 anos depois da menarca. Por que isso? Porque o adolescente ele ainda está em formação. A parte óssea, cartilaginosa, continua em formação. A gente sabe que nas meninas, depois da menstruação, é quando ele começa a acessar esse crescimento ósseo. Então, 2 anos após. Meninos, geralmente, ao redor dos 16 anos. Se a gente tiver dúvida, a gente pode fazer um raio-x de punho para a gente avaliar se tem cartilagem no punho ou não e se essa fase de crescimento já cessou. Então, de um modo geral, terminou a fase de crescimento. Ao redor de 16 anos, já pode operar nariz. Qualquer nariz pode ser operado? Em tese, sim. Qualquer nariz pode ser operado. O que a gente vai conseguir entregar na cirurgia aí é muito individual, né? Então, existem narizes que realmente têm alterações muito grandes. A gente vai ter que conversar e falar, olha, talvez o que você esteja buscando para a cirurgia não seja tão factível de ser feito, né? Mas qualquer nariz é operável. E aí você falou das meninas, e dos meninos? Então, dos meninos é ao redor dos 16 anos. Os meninos 16 anos. Isso. As meninas 2 anos após a menarca. Se a menina ela menstruou com 11 anos, ao redor dos 13, geralmente. Tá, e os meninos após os 16. Isso. Mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A minha sobrinha caiu de moto, quebrou o nariz. Eita. Cicatrizou meio torto. Pergunta pro doutor se tem que quebrar de novo para arrumar. Ela quer saber. Se faz cirurgia, volta ao normal. Givanete fazendo pergunta aí, ó. E aí, doutor? Nesses casos? Sim, precisa quebrar. Mas, vamos lá, vamos começar por partes. Quebrar o nariz de novo, por mas partes. Quebrar parece agressivo, né? Fraturar de novo. Quando a gente tem fratura de nariz, né, a gente vai avaliar o grau de desvio do osso. O que é o grau de desvio? Ele é uma linha reta, né? A gente quebrou o osso no meio, ele vai ficar desviado. Se for um desvio pequeno, às vezes a gente até pode não fazer nada e fazer um tratamento conservador, ou seja, sem precisar operar. Se é um desvio grande, aquele que fica evidente que está torto, aí a gente precisa operar o quanto antes. Não deu para operar porque a gente não tem um serviço ou não tem ninguém por perto para operar, tudo bem, a gente vai operar num segundo momento. E o que acontece se um osso ele cicatriza torto? Eu preciso refazer, eu preciso remodelar ele. Então eu vou ter que fazer uma nova fratura nesse osso, mas aí é uma fratura diferente. Com anestesia, né? Com anestesia. Pra quem quebrou o nariz caindo de moto, imagina que ia doer muito, né? Não, mas daí a gente, se o problema é ósseo, o osso tá torto, eu preciso refazer esse osso. Então eu preciso fraturar esse osso novamente, de uma forma controlada, obviamente, para colocar o osso de volta no lugar. E aí a minha pergunta que não quer calar, para a gente finalizar o nosso programa. É verdade, nosso bate-papo, né? É verdade que nariz e orelha não param de crescer nunca? Ou seja, se eu fizer a cirurgia do nariz, depois ele pode crescer de novo? Como é que fica isso? Tá, assim, geralmente cartilagem e osso não cresce. Mas o que a gente tem? A gente tem pele, tecido conjuntivo que está baixo, tanto na questão da orelha quanto aqui. Na orelha, a cartilagem ela pode crescer pouquinho em pouquinho. Pode ver homem, geralmente assim, homem mais idoso, tem uma orelha um pouco maior. O nariz, o que acontece às vezes é um pouco mais de flacidez, mesmo que não seja tão visível, igual a flacidez do resto do corpo, mas é uma área que tem bastante glândula, né, sebosa, digamos assim, então ela pode proliferar e ficar um pouco maior, às vezes ele pode ficar um pouquinho grande. Então, sim, isso pode acontecer de aumentar um pouco de tamanho com o tempo. Mas isso muito tempo.
Muito tempo. Muito Quando tempo. chegar nos 90 anos de Ah, idade. tô sossegada. Vamos marcar cirurgia plástica então, gente, porque agora que a gente tem aqui em Goiânia o Dr. Carlos Eduardo Galvani, que tá batendo papo com a gente aqui hoje. Aqui atende aqui no Instituto Urbano também, que faz todo o procedimento de consultas, é isso? Sim, aqui a Como gente é faz que a funciona, consulta, doutor? pode marcar uma consulta que a gente vai fazer aquela consulta inicial para tirar todas as dúvidas. Então, qualquer dúvida que tiver, pode marcar uma consulta, a gente vai lá, né, tira foto, faz a simulação que precisar e aí a gente programa para fazer a cirurgia. Eu sei que tem um outro telefone de contato, você sabe ele de cabeça? Porque eu sei só o telefone que atende, que vai para a secretária do Dr. João Galvani, que é o 9204591. Mas ele vai passar um outro telefone que já vai direto para a sua secretária, né? Para o seu atendimento, não é isso, É doutor? que esse eu quase nunca lembro, mas Exato. vamos lá. Deixa eu achar aqui. É 44 99107 8358. 99107 8358. 8358. Marca uma consulta com o Dr. Carlos Eduardo Galvani, atende aqui no Instituto Urbano, aqui em Goiânia, na Avenida Mauro Mori. Doutor, muito obrigada pelo bate-papo aqui no nosso Eu que almanac. agradeço. Adorei falar sobre esse assunto, foi muito legal. Agora vamos marcar a próxima. Vou marcar então. eu achei que ia falar assim, vou marcar a sua cirurgia. Mas se quiser, a gente já marca já. Vamos lá agora no consultório ali, a gente já faz a A gente simulação. já faz simulação. Vou marcar o próximo bate-papo, tá bom? Já tô esperando Perfeito. você, tá bom? Obrigado. Obrigada. Está ouvindo o Almanac. Oferecimento